Olá pessoal, o meu nome é Ingrácia e sejam muito bem-vindos ao meu canal. Hoje vamos analisar os últimos 3 episódios do Casamento às Cegas, a temporada 10. Mas antes disso, como sempre, não se esqueçam de se inscrever no canal, não se esqueçam de deixar o vosso gosto já no início e assim não se esqueçam quando terminarem de ver este vídeo. Também não se esqueçam de me seguir nas redes sociais, estou a deixar agora na tela, onde muitas vezes eu comento de forma mais rápida sobre este reality show. Vamos então passar à análise dos últimos 3 episódios. Hoje vamos começar pelo Devontae. Hoje sim consegui a pronúncia certa, porque eu ouvi a Brittany a falar e a Brittany. O 7º episódio começa com eles fazerem as pazes. Gostei muito desta parte, em que o Devontae tentou realmente consolar a Brittany. Eu assim, será que é aqui uma luz ao fundo do túnel para este casal? Será que ainda há esperança para eles? Bem, pelo menos a família da Brittany estava bastante entusiasmado com o Devontae. Ele gostou muito dele e até já queria que o casamento fosse no dia a seguir. Portanto, estava muito empolgado com o fato da filha ter encontrado alguém e de ver a filha assim tão apaixonada por ele. Eu acho que nesta temporada as famílias não se estão a meter tanto, estão a dar o seu aval. Apesar de vamos falar mais para frente sobre o pai da Ashley, mas de uma forma geral as famílias estão bem receptivas às escolhas de cada um, o que é muito bom. Por isso, se houver fins de relacionamentos, com certeza não será devido a algum pai ou mãe que não está de acordo. Eu espero sinceramente que o Devontae não precise decepcionar a família da Brittany. Digo precisar no sentido de que realmente os sentimentos não se forçam, não é? Nós temos visto as dificuldades que eles têm enfrentado durante este relacionamento, por isso realmente espero que corra bem. Até porque a pouco e pouco o Devontae está a melhorar naquela parte em que ela diz que ele não a elogia, que ela sempre toma iniciativa. Ele depois lá diz algumas palavras bonitas à Brittany, porque ela realmente é lindíssima. Eu não sei como é que o Devontae precisa de ser lembrado para fazer isto. Mas pronto, lá ela acabou por elogiar ela e obviamente que soube muito bem. É sempre bom quando uma mulher recebe elogios do homem com quem ela está. A mãe da Christine é uma fofa, gostei muito dela. E esse mesmo que ela estava feliz pela filha, que ela tinha gostado do Victor. Ela até disse que o Victor é giro, e realmente é. Aliás, ambos são muito giros, acho que eles ficam muito bem, não é à toa que são o meu casal favorito. E eu gosto muito de ver este casal, sinceramente. É uma pena que a Netflix não os mostra muito, mesmo agora que eles já estão nos apartamentos, eles não estão a ser mostrados com tanta frequência em comparação com os outros casais. A conversa deles é tão leve, tão madura, tão descontraída. Eu gosto mesmo de ver este casal. Vê-se que eles gostam-se mesmo um do outro. Só realmente a previsão dos próximos capítulos é que me está a preocupar, porque a Christine começa a dizer que as inseguranças estão a aparecer. Será que ela depois dá-se conta que afinal não gosta assim tanto dele e acabam por não ir ao altar? Olha, eu vou ficar mesmo com o coração partido se isto acontecer. A seguir temos a Ashley e o Alex. Meu Deus, o pai da Ashley escrutinou tanto, mas tanto o Alex. Tantas perguntas. Ele é mesmo um interrogador profissional. Porque eram perguntas que nunca mais acabavam. Ele fazia uma pergunta, o Alex respondia e logo a seguir havia outra, e algumas delas eram perguntas bem profundas, como a questão de o que ele traria de bom no caso dele se tornar pai. Portanto, temos aqui um pai bem preocupado com a filha, até porque ele disse que ele já fez algumas escolhas que infelizmente não a fizeram bem no passado e por isso ele queria mesmo protegê-la, queria mesmo saber se o Alex era alguém que poderia fazê-la feliz. E além do pai da Ash ser um interrogador profissional, ainda deu bons conselhos a eles. Parece que ele lida com divórcios há muitos anos e, portanto, tem muita experiência neste campo e aconselhou-os a pôr um ao outro em primeiro lugar. Apesar de ele depois ter dito que não seguia os próprios conselhos, mas viu-se que ele era um bom conselheiro, estava realmente preocupado com a filha e com o próprio Alex também, não é? Para eles tomarem a melhor decisão. Portanto, eu gostei da forma como ele abordou e conversou com o Alex, apesar de ter sido bem exigente e incisivo nas perguntas. Ele depois, no seu solo, diz que ok, o Alex respondeu bem, mas ele disse que não acreditava que ele estivesse a ser tão honesto quanto fizesse parecer, ou tão honesto nas suas respostas. E penso que isto é o reflexo daquilo
que o Alex conversou com a Brittany é de que a Ash infelizmente não faz o género dele e ele continua a martelar isso nos próximos episódios. Este assunto vai voltar novamente à baila, por isso pergunto-me se eles realmente vão conseguir seguir em frente e ele ultrapassar esta questão do físico. E é uma pena que ela não seja o tipo dele, porque ela também é muito bonita. Eles até quase que tiveram um desentendimento sobre isso, sobre o facto de tomar mais a iniciativa. E que conversa foi aquela do período? Tipo, come on Alex, tu já és um adulto, sabes como é que funciona esta coisa do período menstrual? Foi um pouco desnecessária esta parte, ele ter insistido nesta questão de não ser mais carinhoso com ela porque ela estava no período. É exatamente nessas alturas que as mulheres precisam que os homens sejam mais carinhosos com ela. Agora vamos falar do Mike e da Emma. A questão dos filhos realmente continua a ser um assunto muito importante para ele. Ele diz que quer criar uma família, quer ter filhos. Já a Emma ainda continua um pouco reticente em relação a isso. Precisa mais de tempo para pensar, para decidir se vão ter filhos. É uma decisão difícil, de facto. E ainda bem que a família do Mike percebeu isso, entendeu-a, as razões dela ter estes receios, estes medos em relação a ter filhos. Mas é como disse no vídeo anterior, eu acho que se esse casal não ficar junto, será muito devido a esta questão dos filhos, porque é uma questão realmente muito importante. Depois temos o Chris e a Jessica. Meu Deus do céu, esses dois. Eu não esperava que o desfecho fosse tão rápido, que a Jessica fosse tão rápida a agir. Como disse alguém nas redes sociais, ao fim de 10 temporadas podemos realmente admitir que o amor não é cego, porque o Chris diz que ela também não faz o género dele. Ele gosta de mulheres que estejam a fazer sempre exercício físico, que são mais atléticas, que façam pilates, e a Jessica não tem tempo para isso. E também é algo que ela foi sincera nas cabines. Não sei porquê que o Chris se queria tanto alguém que fosse atlética, que praticasse sempre exercício físico todos os dias, como ele disse, não sei porque que não escolheu uma que fosse assim. Pois eles tiveram aquele desentendimento em relação à comunicação, ele saiu e não disse nada, e ela espera que ele desse pelo menos alguma justificação, não é? Porque se estão juntos, obviamente, tu precisas comunicar onde vais, o que é que vais fazer, pelo menos dar alguma satisfação para a outra pessoa também não ficar preocupada. Quando estava a ver esta parte, eu assim, estava claro que ele realmente não gosta assim tanto dela. Até porque ele disse que estava a pensar na opção número 2 dele, que era a Brie. Mas eu não sei se a Brie faz exercício todos os dias também, se ela é assim tão atlética quanto ele quer que a sua mulher seja. É impressionante que neste reality show há sempre pessoas que acabam por se arrepender com as escolhas que fizeram. Eu sei que há muita pressão, eu sei que não é fácil, mas o conceito do programa é mesmo este: o amor é cego, ou casamento às cegas. Portanto, as pessoas deviam ir preparadas já a contar com isso e a certificarem de que realmente aquela pessoa a quem pedem casamento nas cabines é o género delas, tem os hábitos que eles querem que elas tenham, para depois não ter essas surpresas que fogem muito do género a que eles estão acostumados. O Alex acha interessante a Brittany e diz que faz mais o género dele. O Devontae diz que a Brittany não é o tipo dele. E apesar dele não ter verbalizado, mas parece que a Ashley faz mais o tipo do Devontae. Agora o Chris começou a estar na mesma onda. Esses homens que se decidam, não é? Eu acho que se fosse possível trocar de parceiro, eu acho que alguns deles o fariam. Eu acho que ela fez muito bem em ir-se embora, porque cá está, se ele não gosta dela, para que ficar, não é? Eu sou do tipo de não ficar onde não se amava. Depois foi só ladeira abaixo, as atitudes do Chris, depois dela se ir embora, meu Deus, deploráveis. Tipo, ele ter criado um Insta e postado um story num clube de strip. Tipo, o que foi aquilo? E depois mandou mensagem à outra rapariga das cabines. E depois, quando eles estavam juntos, como se as coisas já não tivessem péssimas o suficiente, ainda foi embebedar-se. Começou a dar em cima da Brie e eu achei tão falso quando ele foi conversar com o Connor após eles terem separado, não é? Após a Jessica ter ido embora. Como se um dos motivos da Jessica ter ido embora não foi o fato dele ter dito que estava a pensar na Brie. E a Brie também, nem para defender o Connor, nem para pará-lo ou deixar de entreter o Chris. Pelo contrário, ainda começou a dar corda a ele. Escrevam o que eu digo. No reencontro vai dar um problema tão grande, mas tão grande, quando começar-se a ver essas imagens todas, quando se lembrar dessas imagens todas, o Chris a dizer que o Connor era muito submissivo e que não era para ela, e nem para a Brie rebater e dizer epá, não fales assim, ele é a pessoa com quem eu escolhi estar. Nada, estou-vos a dizer, no reencontro vai dar problema. Depois fez-lhe um pedido de amizade no Instagram, mandou-lhe mensagem.
Eu só quero mesmo ver como um reencontro. Esta parte vai dar o que falar. Por último, temos a Amber e o Jordan. Eu gosto muito da Amber. Acho ela muito sincera, muito honesta, muito autêntica. E ainda lhe disse umas poucas e boas. E depois foi-se embora. Em relação à jornada deles, eu acho que eles continuam a ir muito bem. Apesar de Jordan dizer que nunca se viu a namorar com uma mulher que já tivesse filhos. Mas fica sempre aquela pergunta, não é? Será que eles vão conseguir chegar até o altar? E as previsões dos próximos episódios estão a me deixar curiosa para saber quem vai casar, quem não vai casar. Eu não sei se próxima semana já teremos alguns casamentos, porque ainda há um episódio que vai sair no dia 4 de março, portanto provavelmente os casamentos vão ser divididos em 12 episódios, por isso até lá vamos lá ver quem casa e quem fica pelo caminho. Muito bem, espero que tenham gostado do vídeo, eu vou ficando por aqui. Não se esqueçam mais uma vez de gostar do vídeo, de se inscrever no canal e de me seguir nas minhas redes sociais, está a passar novamente, e eu volto então no próximo vídeo. Um beijo enorme, tchau, tchau!